Olá pessoal, um prazer estarmos aqui novamente para conversar com vocês sobre filosofia. E lembrando, se você gostar desse conteúdo e se quiser ajudar o canal, tem formas para você nos auxiliar, tanto divulgando o conteúdo, compartilhando, curtindo, como também ajudando financeiramente. Estão todos os links abaixo aí na descrição, tá? Sua ajuda é um grande incentivo para a gente continuar esse projeto. Hoje nós vamos falar sobre Herman Doiver, filósofo holandês. Ele nasceu bem no finalzinho ali do século XIX e viveu aí toda a primeira metade do século XX. Então é um grande filósofo que tem uma tradição calvinista. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é não terem preconceito quanto a isso, tá? Se você é um pensador mais laico, ou se você é um pensador mais, sei lá, católico também, que tem toda essa rixa da reforma e contra-reforma, avalie o pensamento desse autor, porque ele considera profundamente aquela ideia de dianoética para poder formular as suas críticas, que ele chamará de críticas transcendentais, tá? Aí você fala, mas então é um pensador kantiano? Não. Na verdade é um pensador pós-kantiano no sentido que faz uma crítica a Kant muito importante, muito profunda. Então é a partir daqui que a gente tem que compreender essas ideias, porque Kant é um divisor de águas. E avaliar o pensamento dele e achar pontos que são como que hiatos em suas ideias favorece também uma crítica à filosofia moderna. E Herman Doiver, ele não é claro, não é só um crítico da visão moderna, da filosofia moderna, mas ele é um crítico também da filosofia clássica, mas bem comedido, dessa grande obra chamada Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que é basicamente uma história da filosofia à luz da crítica do Herman Doiver. Então, assim, para quem gosta de filosofia, entende alguma coisa de filosofia, sabe o quanto isso é fundamental e é um pano de fundo do que acontece no nosso mundo, ou seja, as ideias, vai compreender realmente que ele tem muitos pontos interessantes a se avaliar. Agora, precisamos concordar com tudo? Primeiro vamos entender o pensamento dele para saber se a gente pode ou não concordar, né? Não sejamos arrogantes aqui, como torcedores de futebol que já a prioristicamente defendem o seu time sem considerar o mérito da questão. Então, antes de começar a ler aqui, eu vou dar uma pequena introdução do pensamento do Doiver para a gente poder, então, descortiná-lo com mais ênfase, já tendo algumas bases, certo? Primeira coisa, o Doiver ele vai trabalhar uma ideia chamada cosmonômica, que pode ser chamada também de filosofia reformacional. Essa grande ideia cosmonômica trata de algumas questões muito salutares, fundamentais, eu diria. A primeira delas, a gente poderia chamar aqui de teoria das cosmovisões. Todos nós temos, ou partimos, de uma visão de mundo para falar a respeito das coisas. Às vezes isso ocorre acidentalmente, porque você foi influenciado por um determinado pensador que passou a admirar, e nessa medida você carrega aquele legado, aquela herança intelectual, sem saber que isso pode se tornar trágico do ponto de vista, claro, das ideias, mas também pode ser que aconteça do ponto de vista ontológico também. Enfim, ele trabalha então a crítica transcendental. A crítica transcendental é diferente do transcendente, no sentido mesmo kantiano, mas não que ele seja um pensador kantiano, como eu já disse, ele é crítico ao próprio Kant. E quando ele fala de crítica transcendental, a gente ainda vai entender isso no decorrer da obra dele, mas ele está se referindo a uma crítica interna do pensamento filosófico e não meramente externa. Eu poderia aqui criticar a filosofia de Kant usando os recursos da teologia, sem conhecer a filosofia kantiana, mas vendo os frutos da filosofia kantiana, eu simplesmente coloco ela de lado. Só que essa crítica, embora tenha valor do ponto de vista de avaliar aqueles frutos ruins, eu olho para o marxismo, eu olho para o positivismo de Comte, eu olho para o historicismo hegeliano, enfim, eu olho para várias escolas de pensamento e grandes sistemas filosóficos, e vendo o fruto eu já os dispenso de cara. É possível fazer isso, obviamente, pelos frutos se conhece a árvore. No entanto, para quem faz parte dessas escolas de pensamento, verá essas críticas como muito dogmáticas, certo? Porque elas não entram no mérito do que está sendo dito por aqueles filósofos. E essa obra aqui do Doiver e tantas outras que ele escreveu, mas essa aqui é bem sintética nesse sentido, é avaliar o pensamento ocidental em toda a sua conjuntura, baseado numa crítica transcendental, ou seja, aquela que entra nos meandros do pensamento filosófico ocidental e critica a partir disto. Logo, é uma crítica transcendental e não transcendente, certo? E aí ele vai falar de teoria das cosmovisões, uma ideia antropológica a respeito do homem, filosofia da ciência, filosofia do direito, teoria das esferas, também é bem interessante, e o tempo como ordem e duração.
O Doiver ele foi, como eu já mencionei, um pouco kantiano de um lado, foi seguidor também da fenomenologia de Edmund Husserl, mas depois ele começou a ver os erros ali e a formar o seu pensamento filosófico com base em crítica a esses pensadores, certo? Isso é bem interessante porque ele foi desenvolvendo a sua investigação filosófica sem ficar preso a ninguém. Eu costumo não comparar assim no sentido de um é melhor que o outro, mas eu gosto de comparar para enriquecer filosoficamente, né? O Hermann Doiver com o Xavier Zubiri. São pensadores de tradições, filósofos, né, contemporâneos e de tradições muito diferentes. O Xavier Zubiri é um filósofo basco, fez parte de todo aquele legado de Julián Marías, Ortega y Gasset. Na verdade, se não me engano, o Xavier Zubiri foi professor do Julián Marías, que eu já tenho alguns áudios também em relação à história da filosofia do Marías. É bem incrível, é muito interessante, muito sintético, no sentido de ser pontual nas questões mais importantes da filosofia, né? E tem toda essa tradição interessantíssima, né? Agora o Hermann Doiver já é dessa tradição holandesa, mais protestante. Então comparar esses pensadores é bem enriquecedor, porque o Doiver ele tem um pé atrás com a ideia de metafísica, né? Enquanto Xavier Zubiri, pelo contrário, dirá que toda a filosofia é inevitavelmente metafísica. Mas no fundo, apesar desse ponto inicial que é discordante, eles chegam a conclusões parecidas em alguns aspectos. E futuramente, quando eu tiver mais habilidade em falar desses autores, a gente pode fazer um bem bolado, uma comparação, em vista de procurar alguma possível síntese entre eles. Tá? Seria, sem dúvida nenhuma, bem interessante. Então, assim, o Doiver desenvolveu a ideia de antropologia reformacional no sentido de dar dignidade ao homem, porque ele parte do pressuposto, e ele deixa bem claro isso na obra dele, da ideia de criação, queda e redenção. Ele menciona que é a partir daqui que você deve começar um pensamento crítico, né? Em relação a outras escolas de pensamento, ou seja, a sistemas filosóficos que apareceram. Porque se você ignora este elemento fundamental e parte de outros pressupostos, como por exemplo, natureza e graça, matéria e forma nos gregos, natureza e graça em relação aos escolásticos, e depois natureza versus liberdade, isso acaba tirando o foco da real premissa de uma filosofia cristã, se quisermos aqui chamar isso de filosofia cristã, que também é um debate, né? Será que é possível falar de filosofia cristã? Porque quando se fala de filosofia cristã, você logo pensa em Agostinho. Mas Agostinho está baseado em várias heranças ali, gregas, né? Não só gregas, a gente tem que ver também que Agostinho e vários outros, a patrística em geral, tem uma dívida muito grande com o Filão de Alexandria. E Filão de Alexandria era judeu, mas o Filão de Alexandria também se vale, né, da filosofia ali de Platão, que veio antes dele. Então, bom, enfim, são questões que são bem complexas. E o Hermann Doiver, como está avaliando aqui o crepúsculo do pensamento ocidental, ele tem que considerar também a filosofia do passado. Quando o Doiver, portanto, vai fazer uma crítica aqui a Kant, primeiro ele está se valendo da ideia de que crítica é pautada numa avaliação geral, tá, da filosofia, não é crítica no sentido tolo, no sentido de uma rixa apenas, mas é vinculada à ideia de que você vai estabelecer limites e vai deflagrar, né, elementos que ou são contraditórios dentro daquele sistema filosófico, ou tem hiatos que precisam ser preenchidos. E aqui no caso, o Doiver vai ver contradições, vai ver problemas, tá, na filosofia kantiana. Principalmente quando Kant vai falar de autonomia do pensamento teórico. Aí é que entra o ponto. A gente vai começar com essa história de autonomia, de um eu puro. A gente viu isso, inclusive, naquele áudio que eu fiz sobre idealismo alemão, e percebe que o que se tornou o eu puro kantiano, né? Se tornou o eu versus o não eu de Fichte. Depois aparece Schelling fazendo 4 sistemas diferentes, né, do idealismo. Na verdade, o último sistema sequer podemos chamar de idealismo. E aparece Hegel em culminação a tudo isso com o seu historicismo. Alguns hegelianos podem até torcer o nariz nesse sentido. Não, o historicismo rebaixa demais, né, aquele empreendimento hegeliano. Mas culmina em todo o idealismo alemão mais sofisticado. E a gente percebe o que a coisa se tornou completamente distinta do pensamento de Kant, que tinha um caráter mais crítico, mas que não conseguiu preencher todas as lacunas, porque Kant é um cara só, né? Uma vida não é o suficiente para lidar com os problemas que ele propôs lidar. Mas daquilo que ele lidou, há hiatos. E é nesse sentido que o Doiver vai tratar aqui a sua crítica. Tanto na filosofia como nas demais ciências,
O pressuposto subjacente é que a visão humana, ela é, digamos assim, um juiz. O que significa isso? Que não dá para falar de um pensamento puramente imparcial. Essa história é bem polêmica, porque, como ele coloca aqui, né, o Doiver coloca, não é só na filosofia, em todo lugar. Você sempre está partindo de motivos religiosos básicos, ou seja, todos nós temos um prisma de ideias que nós herdamos. Às vezes nós nem sabemos de onde herdamos aquelas ideias, mas todo o tempo a gente está fazendo um juízo de valor. E é isso que a gente vai chamar de pensamento mais holístico, podemos chamar assim, talvez, mas enfim, mais ordinário no sentido de que é pré-teórico, no sentido que é baseado num certo senso comum, no sentido que é baseado num geral. Não tem como a gente ser crítico o tempo todo, e de forma até paranoica, e avaliar cada um dos nossos juízos a respeito das coisas. Mas é falso, é totalmente falso dizer que nós não estamos fazendo certo juízo de valor. Esse é um grande problema que existe, diz ele, no sistema kantiano, que parece partir de uma razão pura. Kant admite o eu empírico, mas ele também admite o eu puro da metafísica, da crítica da razão prática e não da razão pura. E isso é um problema para Doiver. Não dá para dizer que você é neutro na sua avaliação, na sua análise todo o tempo. E aí ele vai falar do problema interno da autonomia do pensamento teórico, perguntando o seguinte: será que a razão que avalia a própria razão, ela mesma tem essa autoridade de neutralidade em via de validar o seu próprio juízo? Porque isso, no fundo, é uma auto-autenticação. E em que consiste a validade disso? Fica a pergunta. Por isso que quando ele está falando de religião, ele não está falando apenas das grandes tradições e instituições que existem no mundo, que se vinculam a rituais, a determinadas divindades. Quando ele fala de religião aqui, ele está falando de uma necessidade que o homem tem de relacionar-se com algo além do eu. Então, se refere, de novo, à questão da cosmovisão. Todo mundo parte de uma cosmovisão, não importa se é teísta, se é panteísta, se é ateu, se é agnóstico. Está dentro do jogo. Tá? Então, religião é nesse sentido que ele está falando. E em crítica a Kant, ele diz que a autonomia, no fundo, nos leva a uma percepção da realidade baseada em teorias que são quebradas, fragmentadas, e que muitas vezes não estão dialogando. Ou seja, cara, isso é muito mundo moderno mesmo. Você tem várias disciplinas no campo do conhecimento, e nem sempre essas disciplinas conseguem dialogar. Um cara vai falar de física, outro vai falar de biologia, outro vai falar de filosofia, outro vai falar de teologia. Como é que essas coisas conversam? Muitas vezes elas sequer conversam, e quando conversam são debates horrorosos, né, como a gente tem em podcasts por aí. Porque essas coisas não se coadunam, é como se elas fossem autônomas. Mas o Doiver está falando, mas espera aí, como que essas coisas podem ser autônomas, fragmentadas? Se elas forem, isso vai gerar aquilo que a gente chama de um pensamento, que é até paradoxal isso, né? Que esse relativismo dessa fragmentação do conhecimento gera um pensamento absolutista. Por quê? Porque ele é reducionista, ele reduz tudo ao seu viés de confirmação. Porque ele não parte do abrangente, ele parte do recorte da realidade. Essa é uma crítica assim, interessantíssima, cara. E aí ele fala do ponto arquimediano, ou seja, toda a filosofia parte de um ponto arquimediano para poder se sustentar. No caso a gente pode citar aqui o René Descartes, que ele vai falar tanto nesse livro, né? Parte do cogito, da substância, que não depende de nada para existir. Aliás, fazendo um adendo importantíssimo, substância em Descartes é diferente de substância em Aristóteles. Algumas críticas, obviamente, o Doiver fará à filosofia grega, mas tudo é questão de avaliar, né? Mas a René Descartes, na sua substância fixa, meio que maculou aquela ideia aristotélica anterior, e quando se critica a substância de Descartes, como parece, né, que você está criticando também a de Aristóteles, não é assim, propriamente dito. O fato é que toda filosofia parte de um ponto arquimediano. E aí, no caso do Doiver, ele vai assumir essa ideia de criação, queda, redenção, rejeitando, obviamente, né, todas as visões que são antagonistas a essas, e partindo do pressuposto dessa filosofia reformacional, dessa ideia cosmonômica,
para poder, então, formar, e aí, como eu disse, né, um sistema bem coeso aí, filosófico do Doiver, esses princípios ordenadores do mundo. Na verdade, ele está em vista de descrevê-los, e não ele inventando. Né? Claro, ele pode usar conceitos, mas a ideia é considerar uma realidade que já está dada, independente do homem, certo? Então, assim, eu acho que a partir daqui a gente já tem uma compreensão mais clara, né, do que o Doiver ele está querendo colocar. Por exemplo, o Doiver é aquele cara que vai falar dos aspectos modais. Eu já vou até adiantar isso para vocês. Ó. São 15 aspectos modais que ele vai citar aqui na sua obra, que tem uma lógica. E essa lógica ela é ou antecipação ou retrocipação. Esses conceitos depois a gente vai explicar melhor, mas é só para que vocês entendam que ela é crescente. Então, primeiro ele avaliou o aspecto modal numérico, um modo que se refere aí à quantidade, obviamente, matemático. Isso tudo ele está abrangendo a relação com a realidade, tá? Do homem com a realidade. Porque o homem, diferente do animal, ou diferente da inteligência artificial, que está tão em voga hoje em dia, o homem abrange todas essas características aqui, modais. Enquanto os animais, não necessariamente. E aí, claro, em relação a sujeito, e não necessariamente a objeto. Mas no caso do homem, tanto como sujeito como objeto, ele abrange todos esses sistemas modais. Então, aspecto modal numérico, aspecto espacial, que versa sobre a extensão, óbvio, né? O aspecto cinemático, que versa sobre o movimento mecânico. O aspecto físico, que versa sobre energia, força, dinâmica, mudança, devir, né, se a gente quiser usar esse conceito, que ainda é grego, ele pode ter um pé atrás com isso, mas enfim. A bioética, no sentido... biótico, né, no sentido da vida orgânica e vitalidade. O sexto é o sensitivo, que versa sobre sentimentos, emoções e afeto. O sétimo é o lógico-analítico, que versa sobre a comparação, elaboração e conclusões. O oitavo é o formativo, que fala da cultura humana. O nono é o lingual. Lembra que isso aqui é uma crescente, tá? Que fala do significado simbólico e da linguagem. O décimo é o social, que vai falar aqui das inter-relações. Interdependência, podemos falar aqui, né? Entre as pessoas, a sociedade, podemos falar. O 11º é o aspecto econômico, que vai falar aqui de gerenciamento, que vai falar aqui de moderação. O 12º é o estético, que fala de beleza, de harmonia. O 13º é o jurídico, que evidentemente trata da justiça, da punição. O 14º é o ético, que vai falar sobre o cuidado para com o outro. E o 15º é o pístico, ou seja, que versa sobre a certeza e a esperança. Na verdade, a fé também tem um caráter de esperança, mas esperança não necessariamente é fé. Mas a fé também é certeza. E isso tudo, como eu disse, numa crescente, culmina no aspecto pístico, ou seja, da fé. Bom, essa realidade, ela já é, podemos dizer assim, um sentido que é dado ao homem. E como eu mencionei, se você compara esses aspectos em relação a sujeitos minerais, vegetais e animais, você vai perceber que o mineral vai ter alguns aspectos aqui, mas não todos. Assim também o vegetal, mas não todos. Assim também o animal, muito mais do que o vegetal, muito mais do que o mineral, mas não todos. Mas em relação ao homem, bom, o homem tem todos esses aspectos aqui, todos, literalmente todos, tanto quanto sujeito como objeto. E aí você fala, e a inteligência artificial? A inteligência artificial não tem nem sequer aspectos relativos aos animais, né? Embora ela possa abranger algum aspecto que um animal não tenha e que apareça nela. Mas ela não consegue, de forma alguma, abranger todos esses aspectos como acontece com o homem. Então, isso aqui isso é tão importante, porque isso aqui, assim como Xavier Zubiri faz, calcula, entre aspas, uma diferença crassa e importantíssima de se verificar entre inteligência humana, o impulso animal, e a inteligência artificial, que sequer podemos chamar de inteligência, né? Chamar de inteligência também é meio complicado. Mas o sistema artificial que simula, que é um simulacro da inteligência. Tá. Bom, acho que aqui vocês já conseguem compreender melhor, né, o que significa, de onde está partindo, digamos assim, esse pensamento do Doiver. Eu vou agora para a página 30 dessa obra aqui dele, para a gente começar com a introdução, que é uma introdução bem importante. Vamos ver primeiro esse sumário aqui, porque ver o sumário sempre é fundamental para a gente compreender os autores. Então vamos lá. Ó.
Então você vai ter aqui algumas introduções. Eu vou ler essa introdução aqui, a edição de 1999, porque é bem interessante. A parte 1 vai falar sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico, claro, uma crítica, de novo, transcendental. Então ele vai falar aqui da crítica do pensamento teórico, a necessidade de uma crítica radical do pensamento teórico, análise da atitude teórica, uma crítica transcendental do pensamento teórico. Isso aqui pode ser um pouco complicado para quem não estuda filosofia, tá? Meio que vai ficar se perguntando, mas do que é que o senhor está falando? Mas para quem já estuda filosofia, tipo eu, que, já sou formado em filosofia, cara, então para mim isso aqui tem riquezas imensuráveis. Análise da atitude teórica, uma crítica transcendental do pensamento teórico, eu vou tentar guiá-los, né, nessa leitura, os elementos aqui que ele está caracterizando. Uma crítica transcendental do pensamento teórico, o caráter concêntrico do eu, o caráter enigmático do eu, a relação do eu com os outros, que é a questão da intersubjetividade que eu mencionei, a relação religiosa com a origem do eu, traços gerais dos motivos básicos religiosos do pensamento ocidental, os limites e a possibilidade do diálogo filosófico, também é uma questão. Essa é a parte 1, tá? Parte 2, ele vai falar do historicismo e o sentimento da história. Ele chega a citar, inclusive, o Spengler, né? Isso é o fatalismo, que o Spengler parece que é meio oposto de Hegel. É curioso, mano. Ele vai falar aqui da evolução do historicismo. O historicismo como absolutização do aspecto histórico. As origens do historicismo na filosofia moderna. A tensão dialética do humanismo moderno. O historicismo radical de Comte, Dilthey e Spengler. Aqui, ó. O historicismo histórico e os aspectos históricos. A relação do aspecto histórico e outros modos da experiência. Antecipações e retrocipações, que é aquele conceito que eu mencionei para vocês, relativo a esse conjunto de aspectos modais, certo? Ele vai explicar isso bem. O critério normativo para determinar o desenvolvimento, diferenciação, fé e cultura. Na parte 3, ele vai falar sobre a filosofia e teologia, teologia e religião, a relação entre filosofia e teologia, um levantamento histórico, religião, o conhecimento suprateórico de Deus, a teologia e a crítica do pensamento teórico, o objeto e a tarefa da teologia, o objeto da teologia como ciência teórica, fé e relacionamento entre natureza e graça, a relação entre as escrituras e a palavra revelação, a relação e distinção entre teologia e filosofia cristã, reforma e escolasticismo na teologia, o fundamento do escolasticismo em motivos básicos não bíblicos, os fundamentos gregos do escolasticismo, a apropriação escolástica do motivo básico grego. E aí na parte 4, ele vai falar do rumo a uma antropologia radicalmente bíblica. Ele vai falar o que é o homem, a crise da civilização ocidental e o ocaso do seu pensamento, a filosofia existencial como resposta à crise, o sentimento do eu, a palavra revelação e o motivo básico bíblico. E aí você vai ter o glossário. Não estou dizendo que temos que concordar com tudo que o Doiver coloca aqui nessa obra, é uma visão dele muito especificada, pautada como eu já disse, na visão mais de herança calvinista. Mas lembremos, né, a visão calvinista parte de uma reforma protestante que tem a sua segurança no texto bíblico. Então a filosofia dele parte daí, né, da ideia de proteger essas ideias. Mas não é apologético, cara, isso que tem que ficar claro aqui. Isso aqui não é um texto apologético, isso aqui não é o Norman Geisler, né, que inclusive o Norman Geisler faz uma crítica na sua enciclopédia apologética ao Doiver. Não é apologia isso aqui é filosofia, certo? São temas de caráter filosófico. Deixa eu ir aqui para a página 30, eu vou começar daqui, tá? Para a gente não perder muito tempo. A introdução da edição de 1999, Crítica à Razão Pura de Doiver, do James Smith. O projeto no crepúsculo do pensamento ocidental. Vamos entender melhor o que significa aqui essa obra do Doiver. Originalmente publicado como conferências em diversos lugares em toda a América do Norte, eram palestras, conferências e tal, aí passado por escrito. No crepúsculo do pensamento ocidental, de Hermann Doiver, foi planejado como uma introdução para leitores da língua inglesa a um movimento que teve sua origem na tradição reformacional nos Países Baixos. E aí vai falar aqui da filosofia da ideia cosmonômica. Basicamente é isso aqui, o fundamento do pensamento do Hermann Doiver, tá? Deu uma travadinha aqui. A visão de Doiver é de uma filosofia radicalmente cristã. Vou colocar aqui como anotações. Selecionar. Vamos ver se vai agora. Então tá, é isso aqui, ó. Tá dando uma travadinha ainda, mas enfim. A visão de Doiver de uma filosofia radicalmente cristã, ok, tá. Isso aqui é importante, né? É radicalmente cristão porque está partindo da ideia criação, queda, redenção.
ficou confinada na América do Norte a um pequeno grupo de filósofos e teólogos nascidos e educados na Holanda, que trabalhavam dentro da tradição reformada. No crepúsculo do pensamento ocidental, pretendia tornar essa filosofia mais acessível aos outros, servindo como introdução à sua obra sistemática formidável, que é essa daqui, o Nova Crítica. De sua própria pena, Doiver oferece uma introdução e um resumo de seu projeto. A pretensa autonomia do pensamento filosófico. O que é exatamente esse projeto? A chave desta pergunta encontra-se no subtítulo do livro de Doiver, e está apresentando aqui estudos sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. Tanto o gênio quanto o âmago da obra de Doiver encontram-se nesta crítica da razão, uma delimitação da reivindicação da razão à autonomia. Assim, os capítulos iniciais do livro são também os mais decisivos, embora a filosofia de Platão e a Russell, Platão lá da filosofia clássica, e Russell, já no século XX, a fenomenologia, certo? Alegue que a razão opera a parte dos compromissos extrafilosóficos, que é uma crítica que o Doiver está a fazer. Doiver está decidido a demonstrar que todo pensamento teórico, incluindo a filosofia, em última instância, fundamenta-se em compromissos pré-teóricos e suprateóricos que funcionam como a condição de possibilidade da teoria. Esses compromissos ou crenças são de natureza decisiva. Não podem ser demonstrados, mas antes são a base da demonstração. É meio que uma crítica à epistemologia. Basicamente é uma crítica muito profunda à ideia de crença verdadeira justificada. Portanto, podemos descrever o projeto de Doiver como uma espécie de crítica da razão pura. Entretanto, em contraste, aí é importante dizer, em contraste a Kant, a crítica de Doiver procura demonstrar que uma razão pura e imaculada é um mito, uma pretensa autonomia. Inclusive, quando o Kant vai falar de ética, ele fala de autonomia, e pensando, né, que o homem tem que ser ético por si mesmo, mas partindo de imperativos. E que, no fundo, o Doiver ele vai tocar nisso também, porque ele reconhece que isso aqui é uma pretensa autonomia, pautada na ideia de razão pura. No capítulo 2, seguindo a orientação de Agostinho e Calvino, Doiver aponta esses compromissos estruturais como uma indicação do impulso religioso inato do ego. Por causa desse impulso religioso, o eu encontra seu significado em relação a um absoluto. Seja a origem do ser, o Criador, seja em relação a outro absoluto imaginado ou postulado pelo qual o ego absolutiza, um aspecto da ordem. Esse absolutizar aqui um aspecto da ordem temporal é, ao mesmo tempo, reduzir tudo aquilo àquele recorte, tá? Como substituto da verdadeira origem. Portanto, o impulso religioso, que é estrutural, inerente ao ser, pode assumir diferentes direções. Então, Doiver está partindo do pressuposto que sempre existe um impulso religioso, porque sempre haverá uma visão de mundo, sempre. E a visão de mundo é inequivocamente uma fé. Você não pode comprovar tudo. Você está partindo de pressupostos. Para quem se lembra do meu podcast sobre Thomas Reid, irá entender que você parte já de crenças e não da razão. Aí é que está o ponto. Thomas Reid, ele é um contemporâneo e que dialoga com David Hume. Mas o Kant parece que não conhece muito Thomas Reid, que não trata das questões abordadas. Ele trata do David Hume, mas não do Thomas Reid. E Thomas Reid já quebra Kant logo no início, né? Anacronicamente falando. Quando ele diz que para que se faça ciência, você tem que partir de crenças já dadas, né? Eu creio no mundo fora de mim. Como é que o Kant sabe que existe o numênico? Eu creio, apesar de não podermos conhecê-lo, né? Eu creio no testemunho da memória. Eu creio no certo e errado, eu creio nas relações sensoriais de dor e prazer. Então, tudo isso são crenças que você não tem uma justificativa epistemológica, se a gente for considerar aqui. Bom, o fato é que o Doiver está falando algo parecido. Nessa ideia de impulso religioso que todos nós temos porque partimos de ideias já dadas. Aí ele vai falar aqui, né? Portanto, o impulso religioso que é estrutural inerente ao ser, isso aqui é ainda a introdução, pode assumir diferentes direções. Ou uma direção bíblica em relação à verdadeira origem, ou uma direção apóstata. Aí quando ele fala de direção bíblica, ele está partindo do pressuposto da criação, que é da redenção. Ponto. Tudo que foge disso, para Doiver, será um impulso religioso também. Só que apóstata. Ainda que dialético, hein? Ainda que dialético. Você pode falar, por exemplo, de positivismo de um lado e existencialismo do outro.
Eles são contrários, são dialéticos, mas ambos são apóstatas nesses termos. Também no capítulo 2, Doiver oferece algo de um catálogo dos motivos básicos apóstatas dominantes. O motivo grego, forma e matéria. Aqui que eu acho que eu tenho um pé atrás com essa crítica do Doiver, cara. De você colocar esses termos. Apóstata na ideia grega de forma e matéria, mas assim, ele vai explicar o porquê que ele diz isso. Também o motivo escolástico, natureza e graça. Mas o escolástico na filosofia cristã mas vai ser visto ainda como apóstata. E por que a gente vai entender quando chegar lá. Então, a ideia de natureza e graça também é um ponto que é muito discutido na escolástica. E o motivo humanista, natureza e liberdade, que já parte da renascença pós-escolástica. Porque para Doiver, a escolástica abriu o caminho para a renascença. Tem quem diga, a crítica católica é o inverso, né? O católico vai dizer que quem abriu as portas para a renascença foi o protestantismo na reforma. E Doiver está dizendo, não, calma lá. O germen da renascença já estava no debate natureza barra graça. Vamos lá, já estava ali. E quando o renascimento aparece, o renascentismo surge, já é com um novo dualismo, que é natureza-liberdade. Ou seja, matemática determinística e até fatalista, mais determinística vai de um lado, e liberdade humana, como coadunar essas coisas. Mas antes o debate era como você coaduna natureza e graça. Bom, o fato é que a teologia natural, que é essa daqui, ó, e a teologia natural é a de Aristóteles, para quem não sabe, podemos dizer assim. E a graça, que é a teologia revelada, elas acabaram por serem sintetizadas, né? Era uma síntese no pensamento tomista, mas que ganhou uma abrangência de aspecto dialético, não só no sentido de síntese, mas no sentido também de separação. Até que surgisse, então, a teologia natural devorando a teologia revelada. E aí nós chegamos a uma outra dicotomia, superando essa dialética aqui, que é da natureza-liberdade. Que é o que depois o Kant vai ser herdeiro, né? E avaliar essa temática. Na verdade, todas essas. O que é comum a todos esses motivos apóstatas, dirá o Doiver, ou não, bíblicos, apóstata porque é não bíblico, beleza? Fica mais claro assim, né? É seu caráter dialético, porque tentam sintetizar impulsos ou compromissos religiosos contraditórios, experimentam uma tensão interna que os leva a antinomias e dualismos inescapáveis. Aí é que é o ponto. Isso demarca o contraste com o motivo bíblico radical, fundamentado no tema da criação, queda, do pecado e redenção por Jesus Cristo. O que é singular no motivo básico bíblico é seu caráter integral. Ele evita todos os dualismos e revela a natureza religiosa do eu, em vez de postular um ego neutro. Aí é que é o ponto. Esse ego neutro, essa razão pura, veja, do ponto de vista epistemológico, de fato existe. Eu não acho adequado pensar que, por exemplo, que Aristóteles errou no quesito de fazer uma dualidade entre forma e matéria. E, para ser sincero, eu meio que tenho um pé atrás com essa crítica ao Tomás de Aquino sobre a questão sintética aristotélica no cristianismo, que para mim foi uma coisa extraordinária na história da fé cristã. Você repensar os grandes autores, principalmente os clássicos, dentro da esfera da formação cristã, porque isso também já estava acontecendo no islamismo, no judaísmo. Né? Você tem, no caso, Avicena e Averroes, você tem Maimônides, todos eles repensando Aristóteles. Por que o cristianismo não ia repensar Aristóteles? Chega a ser ridículo você achar que isso não deveria acontecer. Tá? Então, nesse caso, eu meio que sinto um pouco assim uma forçação de barra do Doiver. Aliás, para quem não sabe, esse é um ponto muito forte na filosofia ou no pensamento do Francis Schaeffer, que, claro, retira isso da ideia do Doiver, não com tanta destreza. Mas é um elemento assim bem interessante para discussão, tá? Até existe a acusação que os católicos dizem que os protestantes são culpados, ou os católicos são culpados, dizem os protestantes. Mas a grande realidade é que a gente não pode tomar esses elementos praticando aquela falácia do declive escorregadio, né? Dizendo que alguém é culpado por isso, por aquilo, sem ter o mérito da questão. Mas é aquilo, a gente tem que examinar tudo, reter o que é bom, tá? Então basicamente é isso que eu pretendo fazer com a obra desses grandes autores. Tem coisas que eu discordo em Aquino, tem coisas que eu discordo em Agostinho, e claro, vão ter coisas que eu vou discordar aqui do Doiver e de tantos outros. Aliás, no final eu vou explicar melhor esse meu ponto, principalmente relativo a uma visão totalizante por conta da luta de cosmovisões, né, que pode ser uma coisa um tanto perigosa para quem não tem um entendimento mais maduro a respeito de uma avaliação filosófica. Até porque isso pode gerar um tiro pela culatra, digamos assim, né, daquela visão calvinista que entra, né, nessa
mentalidade muito militante. Mas isso aí deixa para a gente avaliar no final. Este desvelamento da raiz religiosa do eu é a base da crítica de Doiver, não diferente da noção heideggeriana de destruction. A crítica de Doiver procura sondar as profundezas do pensamento teórico, a fim de revelar a fé e os compromissos fundamentais que lhe servem de base. Aliás, o Doiver conheceu muito bem a obra do Heidegger, assim como Xavier Zubiri, que, do mesmo modo, parte da fenomenologia para formular sua filosofia e a supera. O Doiver ele também conheceu muito bem a fenomenologia do Husserl, depois a visão de Heidegger, que é meio que uma outra coisa, né? Mas que também parte da fenomenologia do Husserl, tiveram caminhos parecidos. Bom, após ter desvelado a pretensa autonomia do pensamento teórico como um mito, ele abre caminho para uma crítica radical. E muitos, inclusive, colocam o Doiver como um pensador pós-moderno. Porque pós-modernismo também é uma crítica ao humanismo, né? Só que pós-modernismo é uma crítica de caráter nihilista, enquanto que o Doiver é uma crítica de caráter mais restaurador, vinculado, evidentemente, aos elementos da fé. Por seu turno, uma vez que esses compromissos primordiais são desvelados e postos na mesa, por assim dizer, então o diálogo filosófico genuíno se torna possível. Longe de impossibilitar a interação, é precisamente essa técnica que torna a comunicação possível. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui de vídeo. Vamos lá. Aí vai falar de historicismo e o sentido da história. Bom, tendo lançado o fundamento de uma crítica do pensamento teórico nos 2 primeiros capítulos, os capítulos restantes do livro simplesmente exploram as implicações dessa compreensão de filosofia para variados assuntos e problemas. O primeiro destes, a que Doiver se dedica, determinado em grande medida pelas correntes intelectuais da primeira metade do século XX, é a questão do historicismo. A relevância do historicismo para a filosofia cristã de Doiver é dupla. Primeiro, representa um desafio à própria noção de uma realidade supratemporal. Isso aqui é interessante, né? O historicismo representa um desafio à noção de realidade supratemporal. Aliás, Hegel é o filósofo do devir, da história. Ele não está pensando nada supratemporal. Segundo, representa também uma forma daquilo que Doiver descreveria tecnicamente como idolatria. Como absolutização de um aspecto modal, que ele vai depois catalogar em 15 aspectos, mas a gente pode imaginar outros também, não precisamos ficar preso a 15. Ele descreveu 15 conforme ele atesta, descobri 15, mas pode ter mais. Né? Bom, como absolutização de um dos aspectos modais, a saber, do aspecto histórico. Você vê que isso já é reducionismo, né? O historicismo elevou a história ao lugar de uma condição transcendental. Ele substitui o Criador por algo dentro da criação. Olha só, né? Hegel, Marx. Depois tem os estruturalistas criticando o historicismo, com razão, mas cometendo também sua própria absolutidade, digamos assim. Desse modo, a discussão do historicismo é uma espécie de estudo de caso na criação teórica. Hoje poder-se-ia apresentar uma análise semelhante do linguisticismo, que já é um elemento que aparece também, de certo modo, no estruturalismo, né, que é anti-historicista, ou do biologismo, também é outro elemento que aparece aí na pós-modernidade. Não só, mas também. Esses capítulos apresentam um exemplo da crítica em ação e das pistas de análises similares a que a crítica de Doiver convida e que também exige. Então, de novo, eu vou repetir aqui. Esquece essa história de Doiver calvinista. Atente-se à crítica filosófica. Ponto. É só isso. Claro, ele vai, assim, inevitavelmente, nos levar a uma visão apologética. Mas não é a pretensão aqui, de novo, é uma crítica transcendental. Não é transcendente. Ainda que essa conceituação não seja aceita por todos, né? Mas parece salutar à luz do contexto que ele apresenta. A crítica está nos meandros, está nas entranhas do pensamento filosófico ocidental. Aí ele vai falar aqui da filosofia e teologia. Ó. Sendo uma filosofia que afirma ser radicalmente cristã, enquanto mantém sua autonomia com respeito à teologia, foi necessário que Doiver delineasse a distinção e a relação entre filosofia e teologia. E aí é um ponto polêmico, tá? Porque eu particularmente sempre pensei que teologia é metafísica, ponto. Né? Concordando com Xavier Zubiri. Mas o Doiver, ele vai distinguir filosofia de teologia. Porque, bom, ele está partindo da Bíblia, ele está partindo assim como pressuposto. Depois ele vai repensar essa ideia também, desse próprio pressuposto. E aqui temos outra contribuição singular à discussão histórica dessa questão. O entendimento de Doiver
da relação entre teologia e filosofia está em primeiro lugar, fundado em sua distinção anterior entre a atitude teórica de um lado e a atitude natural ou pré-teórica, bem como o nível dos compromissos suprateóricos do outro. Então você já tem aqui um pensamento pré-teórico, teórico, suprateórico. 3 instâncias de discurso humano. Todo pensamento teórico, como mostrado por Doiver, nos capítulos 1 e 2, em última instância, está fundado em compromissos pré- e suprateóricos. Olha só. Na atitude teórica, por meio da abstração, dá-se um passo atrás para refletir sobre o modo específico da realidade. Esse passo atrás não constitui uma volta à neutralidade ou objetividade. Pode-se continuar a operar com base nos compromissos suprateóricos. Então você vê a constituição de paradigmas que existem na sociedade moderna ou pós-moderna, se constrói paradigmas e os paradigmas são quebrados. Ora, por que os paradigmas podem ser quebrados? Porque, no fundo, o pensamento teórico também se baseava em compromissos pré-teóricos que eram ideias ingênuas, mas que não foram passadas pelo crivo da própria razão, criticando a razão. Aliás, esse processo de abstração requer uma atitude teórica, ou que a atitude teórica seja relativizada como não natural. Olha só. Uma reflexão passível de revisão sobre a experiência pré-teórica. Em segundo lugar, e com base nessa primeira distinção, Doiver enfatiza que a teologia como disciplina teórica é distinta dos compromissos existenciais suprateóricos. Vou repetir. A disciplina teórica é distinta dos compromissos existenciais suprateóricos da fé cristã, que são os compromissos do coração. Teologia é uma reflexão teórica sobre esta fé, conforme a manifestação nas Escrituras e na vida da igreja. Mas a teologia é um estudo que se baseia naquela revelação escriturística. Portanto, para Doiver, teologia é um ramo da ciência que se especializa na pesquisa e na interpretação bíblica e geralmente opera na igreja e para ela. Ponto. Isso se diferencia da religião, que representa o compromisso suprateórico do coração. Podemos entender coração como o sujeito, tá? Depois ele vai explicar melhor esse ponto. Com essas distinções devidamente estabelecidas, Doiver consegue apontar para uma filosofia radicalmente cristã, que não esteja fundada numa teologia particular, mas em uma filosofia que é alimentada pelo compromisso do coração para com Deus, como sua radix, ou melhor, né, sua raiz. Esse compromisso não é teórico, por natureza, mas suprateórico. Essa diferença entre pensamento pré-teórico, teórico e suprateórico. Eu coloquei no bloco de notas aqui, vamos lá. Pensamento pré-teórico é o pensamento da experiência cotidiana, pré-conceptual, ligado à intuição, percepção sensível e vivência ingênua da realidade. A gente pode colocar então o pensamento pré-teórico como um senso comum, como uma visão ordinária, intuitiva e geral das coisas, tá? Muito importante inclusive, para o ser humano. O pensamento teórico é o pensamento conceitual, agora sim da linguagem, ele é abstrato, faz recortes, ele é proposicional, ele envolve a construção de teorias e sistemas filosóficos e, portanto, a gente pode colocar aqui também como paradigma, certo? E o pensamento suprateórico é o pensamento religioso que serve de fundamento a essa teoria aqui. Envolve pressuposto e compromisso religioso que estão na base do pensamento teórico. Então, por que pensamento religioso? Fica esse ponto aqui, de novo, né? Religioso não é instituição de rituais e orações a uma divindade. Não. Pode ter esses rituais e pode ser uma idolatria, inclusive. Mas pode abarcar qualquer coisa. Porque é a sua cosmovisão. É aquilo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser Deus mesmo ou pode ser qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Deus. Nesse caso, o ateísmo não permitirá que o trono fique vazio, o trono do universo. Então, aqui é outra síntese. Pensamento pré-teórico se relaciona com a patos, com aquilo que você sofre, tá? Como objeto. Você tem a relação sujeito-objeto, mas você também tem a característica não só do sujeito, mas também do objeto. Então, o que você sofre? Patos. A vivência subjetiva da realidade. O pensamento pré-teórico é a experiência cotidiana que o ser humano tem da realidade, sem abstrair ou sintetizar os aspectos modais. Ou seja, por isso com a experiência da totalidade. Você pode fazer abstrações no seu laboratório sobre determinadas coisas da realidade, do ponto de vista de uma visão científica, recortes analíticos, ok? Mas você sabe que você é mais do que aquele recorte, ainda que você tente se adequar
o próprio recorte de uma forma reducionista. Você é muito mais. E aqui então não há uma separação efetiva dos aspectos modais, que são aqueles 15 aspectos já mencionados. É uma experiência concreta, intuitiva e integrada da realidade. Por isso que ela é tão importante, o aspecto pré-teórico. Que não se baseia em conceitos ou teorias. Isso aqui é a própria vivência do sujeito. É a nossa própria vivência. O pensamento pré-teórico é anterior e independente do pensamento teórico. Mas não é inferior ou menos válido do que ele. Isso aqui é importante, né? O pensamento pré-teórico é a fonte e o critério do pensamento teórico, pois fornece os dados empíricos e os juízos de valor que orientam a investigação teórica. Fazendo um resumo aqui, o Doiver, claro, vai colocar essas coisas de uma forma muito mais criteriosa do que eu estou colocando aqui, tá? É só um resumão. Já o pensamento suprateórico remete a pneuma, no sentido de a raiz religiosa que orienta a razão teórica. Isso aqui é muito verdade. Toda visão de mundo tem uma raiz, que é um religare entre o homem e o sentido. O sentido nos termos de uma razão, de uma inteligência. Uma religação, por isso que é religare, né? Não necessariamente, claro, aqui entre o homem e Deus, mas entre o homem e a verdade. O pensamento suprateórico, ainda que seja até niilismo, né? O pensamento suprateórico é a atitude religiosa que o ser humano tem diante da realidade, que determina o seu motivo fundamental e sua ideia cosmonômica. O pensamento suprateórico é extra-racional. Olha aqui, ó. Extra-racional. O pré-teórico, ele é patos, né? É aquilo que nós sofremos das interações com a vida. Esse aqui já é extra-racional e supramodal, ou seja, não se baseia na razão ou em qualquer aspecto modal da realidade, propriamente dito. E que é a origem e o destino de todo o significado. É o significado último. O pensamento suprateórico, porque o homem, dizem os antropólogos, é um animal que busca significação todo o tempo, né? É uma tendência do cérebro. O pensamento suprateórico é transcendente e incondicionado pelo tempo cósmico, mas se manifesta na experiência temporal do ser humano. O pensamento suprateórico é a raiz e o fundamento do pensamento teórico e pré-teórico. Mas o pensamento teórico é marcado pelo logos, pela conceptuação e sistematização. O pensamento teórico e pré-teórico e suprateórico de Doiver são conceitos que ele usa para explicar a natureza e as condições do conhecimento humano. Então, dito isso, já ficou um pouco mais claro o que seria, tá, esse pensamento suprateórico que ele diz aqui. Ó. Esse compromisso, portanto, não é teórico, por natureza, mas suprateórico. É de onde vem aquela raiz religiosa. Na verdade, como sugere Doiver, mesmo se o coração de alguém está comprometido com Deus, pode-se, no entanto, estar trabalhando com uma teologia que, de fato, está enraizada no compromisso religioso não bíblico, ou seja, ele está dividido. E aí, o seu compromisso é com uma outra visão. Como ele sustenta, este é o problema inerente ao que ele descreve como o escolasticismo. Por quê? Porque no escolasticismo há essa divisão natureza, graça. Claro, o Tomás de Aquino quis conciliar, ele quis sintetizar isso, mas o Doiver fala que ele não foi competente nesse sentido. Nesses capítulos, não por conta dele, tá? Mas porque era impossível fazer essa vinculação. Mas eu acho, não sei, cara, se é uma visão tão radical assim do Doiver, sabe? Mas vamos lá. Nesses capítulos, então, Doiver oferece uma compreensão singular da relação entre fé e razão. Diferentemente de Tomás de Aquino, que postula que a fé vai além da razão desassistida, até porque para Tomás de Aquino a queda ela abrange vontade e não necessariamente intelecto. Agora, para o calvinista, não. Para o calvinista, tanto o intelecto quanto a vontade caíram. Mas, enfim, a fé vai além da razão desassistida, natural. A fé vem separada dela ou depois dela, certo? Doiver, por outro lado, aponta para a fé antes da razão. Inclusive o Agostinho também, né? Tanto Agostinho quanto Doiver aponta para a fé antes da razão. Os compromissos que embasam a razão de tal modo que uma razão natural e desassistida é impossível. E nesse caso, o Thomas Reid também, né? A fé antes da razão. Então o Doiver está no time do Agostinho e do Thomas Reid. O que passa por racionalidade neutra, na verdade, está fundado em compromissos religiosos apóstatas. Né? O que se chama neutro não é neutro propriamente dito. Assim, essa palavra
pesa um pouco, mas enfim, né, é uma crítica radical. Tais como o motivo grego forma matéria. Doiver enfatiza que na discussão da relação entre Jerusalém e Atenas, aquela velha temática patrística, né, o que temos nós a ver com Atenas? Bom, não estamos considerando a relação entre religião e razão, mas a relação entre diferentes religiões. Isso aqui é muito certo. Isso aqui é muito certo, cara. Atenas também tinha suas religiões. Atenas, temos de lembrar, também tinha seus templos. Isso aqui é muito verdadeiro, velho. A singularidade do entendimento que Doiver tinha desta relação é vista em seu vínculo com Agostinho e a tradição agostiniana, conforme os desdobramentos desta, tanto na tradição franciscana quanto no pensamento reformacional, particularmente aquele formulado por Calvino. Como observa Doiver, embora reconhecesse o compromisso da razão, Agostinho não distinguia entre religião, como compromisso do coração, e teologia como reflexão teórica sobre a fé. Ao contrário, Agostinho fez desmoronar as duas e, portanto, concebeu a teologia como filosofia cristã, sem deixar espaço para o desenvolvimento separado de uma filosofia fundada na fé bíblica. Ao distinguir cuidadosamente religião e teologia, Doiver abre um espaço único para o desenvolvimento de uma filosofia cristã integral que continua distinta, diferente de Agostinho. Porque, assim, o Doiver ele tem esse link com Agostinho, na medida que Agostinho parte da fé para a razão. Mas nesse ponto aqui, eles estão discordando veementemente. Doiver percebeu que Agostinho não deixa espaço para a filosofia fundada na fé bíblica. Ao distinguir cuidadosamente, pelo menos nesse diagnóstico aqui, né, que ele está fazendo, supõe-se assim. Ao distinguir cuidadosamente religião e teologia, Doiver abre espaço único para o desenvolvimento de uma filosofia cristã integral que continue distinta da teologia, isso é, que seja ela mesma alimentada e fundada na fé radical bíblica. Então, beleza. Rumo a uma antropologia radicalmente bíblica. Em resposta ao existencialismo e desenvolvendo temas profundamente inseridos em sua compreensão da religião, de filosofia e do eu, Doiver desvela sua concepção de eu, tal como o percebe a partir do motivo básico bíblico, erradicando os dualismos e absolutizações que empestearam a história da filosofia, pelos quais a pessoa humana reduz-se a animal racional. E esses reducionismos eles vão se acentuando cada vez mais, né? O homem cai do reino até do animal racional e vai para o campo do mineral, né? A coisificação absoluta. Doiver procura honrar a multidimensionalidade do eu nos aspectos modais, assim como a natureza religiosa do eu, que a dirige para encontrar significado em sua origem. Por causa da Nossa, mas essa cor tá forte aqui. Por causa da diversidade... Vou dar essa cor aqui. Por causa da diversidade criacional, a pessoa humana experimenta o mundo numa multiplicidade de formas ou modos, e ainda bem que é assim, né? Numérico, esteticamente, economicamente, eticamente. Você tem vários autores que vão falar, né, que a gente experimenta o mundo, tanto pelo verdadeiro ou falso, no aspecto lógico, quanto pelo belo ou feio, no aspecto estético, quanto pelo aspecto econômico, de gerenciar, que se refere a bom como competente, mal como incompetente, quanto pelo aspecto ético, certo ou errado. Agora, além desses 4, Doiver está falando de 15 modos, 15 aspectos, não só esses 4, tá? Numericamente, esteticamente, economicamente, eticamente, etc, etc, etc. Definir a pessoa por apenas um desses modos, que é o que acontece às vezes aqui, ou geralmente na história da filosofia, é ao mesmo tempo reduzir. Isso aqui é uma crítica fantástica, velho. Isso aqui é genial. É ao mesmo tempo reduzir o eu a apenas um de seus modos de experiência e absolutizar um dos aspectos modais. E quando você absolutiza um dos aspectos modais, o que você faz é reduzir de novo, né? A gente está vendo aqui o homem. A bem da verdade deve-se honrar a multiplicidade de modos em que experimentamos as coisas. Entretanto, por causa do impulso religioso inato do eu, o eu também transcende a si mesmo. Busca significado fora de si, ou seja, em sua origem. Este caráter transcende o estático do eu, aponta para a natureza religiosa, portanto, isso aqui independe de que religião você está falando, se é da apostasia ou da realidade. Quando ele fala de apostasia, é a negação da realidade, né? Porque Deus é uma realidade aqui, no pressuposto criação, queda, redenção. Então, aponta para a natureza religiosa, isso aqui é suprateórico, ok? Do eu, como o eu que busca significado na relação com o absoluto. Porque o absoluto é essa multiplicidade, não é esta redução. E aí entra um conceito que não está em Doiver, eu estou colocando aqui na verdade, que é de prisão metafísica. A prisão metafísica é exatamente isto aqui, pessoal.
é quando você é reduzido pela ênfase em algum aspecto modal da realidade. E ela é absolutizada à luz daquele aspecto. Você perde completamente a sua liberdade multidimensional. E você paga caro por isso, muito caro. Porque todo mundo está falando de liberdade, mas a liberdade tem que ser avaliada à luz da realidade, né? E não fora dela. Porque senão se torna, de fato, prisão metafísica. Quando o Karl Marx reduz tudo à economia, a uma luta de classes, é um reducionismo abjeto. E faz com que as pessoas, então, fiquem aprisionadas nesse modus operandi robótico, materialista. Quando o Freud reduz tudo à libido, ele também comete esse erro reducionista e aprisionador, absolutizando a libido. A mesma coisa acontece com o Nietzsche, quando fala da vontade de poder, né? E absolutiza essa característica no ser humano de tal forma, talvez algum nietzschiano conteste esse ponto, mas no fundo isso acontece. E aí você perde o senso dessa multiplicidade modal. Como Doiver o vê, o existencialismo, inclusive, mostrou-se uma resposta insuficiente exatamente a essa questão, a questão do significado, por causa da ascensão do historicismo e da negação do absoluto. O existencialismo buscou projetar o significado do eu na ordem temporal, absolutizando assim vários aspectos da experiência. Portanto, Doiver desenvolve sua crítica do existencialismo em contraste com o horizonte do significado do eu, que só pode ser encontrado em sua relação com a origem, que é o Criador. Então, poderíamos dizer aqui que a crítica de Doiver combina muito bem com a crítica do Eric Voegelin. E aí, se você junta esse trio, né, o Voegelin, o Zubiri e o Doiver, talvez você consiga criar aí se possível for, né, uma síntese extraordinária. Eu acho que é possível, assim. Mas são, sem dúvida nenhuma, os filósofos de ponta que a gente tem. E que muitas vezes são desprezados. Os caras ficam lá em Hegel ou em Kant. Pelo amor de Deus, bicho. A gente já tem um cara como o Doiver, como o Zubiri e como o Voegelin, assim, disponíveis para ser conhecidos, suas filosofias, respectivamente seus pensamentos. E a gente fica preso lá atrás com esses objetos de museu. Bom, aí ele vai falar aqui, uma genealogia do projeto de Doiver à luz da história. Embora Doiver faça uma série de contribuições singulares, seu projeto também reflete a história da filosofia e tem suas dívidas com muitos filósofos dentro dessa tradição. Reconhecer isso não é reduzir sua filosofia a essa tradição, ponto. O Doiver está rompendo com muita coisa da própria tradição, né? Ele é um pensador que, na verdade, ele é um crítico da filosofia, não é propriamente o filósofo que segue aquela tradição. Porém, elementos dessa tradição estão inseridos, obviamente, na linguagem dessa tradição que ele trata a sua crítica. Na verdade, há elementos de seu pensamento que não podem ser encontrados na filosofia ou na história da filosofia e do pensamento cristão. Então a obra de Doiver torna-se mais interessante precisamente naqueles pontos em que ele vai além de seus predecessores e alcança novos territórios. Mesma coisa que o Zubiri faz também, né? Vai além, não está preso a ficar apenas papagueando o filósofo anterior. Todavia, mas aí tem que ter um mérito, né? Tudo bem, eu quero ultrapassar o filósofo do passado. Tá, mas você pode fazer isso, mas você tem que saber como fazer. Não é só querer ultrapassar. Outro ponto importante. Todavia, para ver a trajetória desse pensamento, será útil notar apenas umas poucas influências importantes. Aí você vai ter Agostinho, Calvino, o Edmund Husserl com a fenomenologia. Vamos lá então, um por um. Como notado anteriormente, Doiver não é crítico a Agostinho. Ele viu que ele está criticando Agostinho lá naquele aspecto de juntar teologia com religião. Entretanto, o Dr. Gratia, doutor da Graça, é um aliado fundamental nos argumentos expostos em seu projeto aqui no Crepúsculo, do pensamento ocidental. A máxima agostiniana, credum utu intelligam, me perdoem pelo latim, crer para entender, olha, não disse? Isso aqui está no livro do Ernie Kearns, né? A história do cristianismo. Eu tenho esse livro em casa, eu lembrei disso. E realmente está aqui nessa síntese, Aponta para o compromisso da razão e funciona como precursor da crítica da pretensa autonomia do pensamento teórico. Na descrição do conhecimento de Agostinho, bem como em sua visão da renovação cristã da cultura, Doiver encontra uma apreciação do significado integral da fé para o desenvolvimento de uma filosofia cristã. Então, olha aí. Na verdade, em seus primeiros diálogos com Cassiaco, vemos o cristão Agostinho empreender sua própria reforma das ciências, buscando restabelecer a verdade de seus primeiros estudos, mas também articular uma compreensão distintamente cristã do autoconhecimento. Assim também, em A Doutrina Cristã,
Vemos Agostinho afirmar a importância da pesquisa, mas também notar os limites de tal erudição pagã e a necessidade de uma recuperação explicitamente cristã. O projeto de Doiver enquadra-se solidamente nessa tradição agostiniana de erudição cristã, buscando estabelecer um fundamento cristão. Eu acho que essa doutrina aqui é mais paulina do que propriamente agostiniana, hein? Agostinho tirou isso de Paulo, sem dúvida. Porque a necessidade de buscar uma erudição cristã. Apesar que tem em Hebreu, o livro de Hebreus que fala muito sobre isso, e não sabemos se o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, mas ali diz que a gente tem que avançar, né? Não ficar tomando só leite. Então você pode avançar na avaliação dessa conjuntura cósmica até. E isso é uma busca de erudição, de qualquer forma. Buscando estabelecer um fundamento cristão para a educação. Idealizando uma universidade de ciências fundada na fé cristã. Porque o próprio Paulo, né, lembremos, diz que a sabedoria desse mundo se tornou loucura para os homens. Agora, se você parte do fundamento, criação, queda, redenção, aí você está procurando uma erudição propriamente nesses termos aqui, cristã. Em vez de confinar a influência da fé apenas à teologia, esta reconfiguração agostiniana da relação fé-conhecimento abre espaço para fundamentar todo... Deixa eu ver o telefone aqui, eu vou desligar. Fundamentar todo o aspecto das ciências numa fé radical. Doiver e Agostinho também compartilham de compreensão similar da transcendência do eu humano. A pessoa, como criada à imagem de Deus, pode enfim encontrar significado e repouso somente em seu Criador. Por causa dessa transcendência, ou o que Doiver descreve como caráter concêntrico do eu, então entenda aí, transcendência ou coração, eu acredito que seja isso, seria caráter concêntrico do eu, há na pessoa humana um impulso a encontrar significado fora de si, que é aquela questão, aquele impulso religioso. Se esse impulso estrutural não encontra seu telos na verdadeira origem do eu, então se direciona ao mundo. Não encontrando, se direciona ao mundo, onde experimenta tão somente dissolução e desintegração e reduz a certos aspectos modais o próprio eu. Não é o mundo, entretanto, que é mau, mas as relações do eu com o mundo. Essas relações podem ser más. Se o eu se torna absorto no mundo, a ponto de desprezar e esquecer-se do Criador da realidade, inclusive, então caiu num abuso do mundo, desfrutando do que deve apenas ser usado como algo que aponta para a origem. Ele está partindo dessa avaliação do desfrute, mas eu colocaria isso como, de novo, né, como prisão metafísica. No fundo, isso é uma prisão que não causa desfrute, mas causa uma subtração da multiplicidade que representa as dimensões que o próprio eu pode participar. São castrações, né? Vamos dizer assim, uma castração que o eu tem quando ele se dilui naquela redução de certo aspecto modal ao invés de se abrir para essa multiplicidade. Então, eu não colocaria isso como, ele está desfrutando. Não, ele está preso, aprisionado. Entretanto, o eu, que encontra seu significado supremo ou felicidade no Criador, relaciona-se com o mundo de um modo diferente. Portanto, a bondade fundamental da criação mantém outro ponto de convergência e influência entre Agostinho e Doiver. E aí entra o Calvino. Como seria de esperar de um filósofo que se pretende reformacional, Calvino é uma fonte importante para Doiver, precisamente na medida em que o Calvino apresenta uma recuperação e uma reapropriação do cristianismo agostiniano. Não só o Calvino, mas também o Lutero, né? Mas aí o Doiver está partindo do Calvino. Portanto, é importante notar que Calvino, que desempenha um papel para Doiver, não é um calvinista. Então, vamos lá. Calvino não é calvinista. A recuperação de Doiver salta sobre a contaminação escolástica de Calvino, nos séculos 17 e 18. Então, uma coisa é Calvino, outra coisa é escolástica calvinista. Que fique claro aqui. Tem muita gente que joga Calvino aos leões. Claro, Calvino cometeu muitos erros também. Mas não dá para comparar o que veio depois com o que era Calvino. E assim traz vida a um Calvino não preocupado com a ordem dos decretos, mas antes o reformador preocupado apenas com o conhecimento de Deus e o conhecimento do eu, um Calvino agostiniano e não o escolástico da escolástica calvinista. Então o Calvino que o Doiver está tratando aqui é aquele Calvino mais agostiniano. E da fenomenologia. Talvez o mais desafiador para o novo estudante de Doiver seja a sua metodologia e seu aparato conceitual distintamente europeus.
Portanto, parece importante registrar brevemente o papel que a fenomenologia desempenha no projeto de Doiver. Embora seja crítico à fenomenologia, o Doiver apropria-se ao menos da linguagem dos conceitos da fenomenologia a fim de desenvolver sua crítica. Sobretudo, ele faz uma distinção entre duas atitudes, a atitude teórica, de reflexão, e a atitude pré-teórica da vida cotidiana. É aquilo que a gente tinha definido já antes, né? São conceituações, portanto, da fenomenologia. A atitude pré-teórica ou ingênua, também descrita por Husserl como atitude natural, é o modo como encontramos o mundo em nossa experiência cotidiana, relacionando-nos com totalidades concretas, a árvore, a mesa, o meu carro, a minha esposa, etc. Na atitude teórica, por meio de certo passo atrás ou abstração, refletimos sobre nossas experiências pré-teóricas. Nesse modo, a atitude de reflexão, não consideramos as coisas como totalidades concretas. Na verdade, são refratadas, como a luz por um prisma, numa pluralidade de aspectos. É aquela luz que entra no prisma e o prisma vai formando, é a luz branca, né, que vai formando várias cores quando passa pelo prisma. Por exemplo, o livro em minha mão pode ser teoricamente analisado de diversos modos. Ele pode ser considerado esteticamente, a arte da capa, as fontes escolhidas para impressão, etc. Pode ser considerado sociologicamente que papel o livro desempenha na sociedade, como influenciou diversos setores, por que esses setores e não outros, pode ser considerado como obra literária e assim por diante. Quando analisar teoricamente, tudo revela uma multiplicidade de aspectos, cada um dos quais são domínio de uma ciência especial particular. Daí, a distinção ingênuo/teórico desempenha um papel importante na análise fenomenológica, e é importante para o estudante lembrar que esses aspectos, propriamente falando, não existem. Ou talvez, mais especificamente, existem somente na consciência e para ela. Assim, mais uma vez, vem uma distinção russeliana entre real e irreal. Árvores, livros, carros e esposas são reais, mas aspectos econômicos, sociais, estéticos e numéricos são irreais. Existem e não existem, na verdade, né? E se existem, existindo apenas na atitude de abstração, e somente na consciência e para essa consciência. Portanto, são percebidos somente na atitude teórica, ok? À medida que dirijo pela rua, meu carro não é composto por esses aspectos, por exemplo, com o numérico sobre o capô e o social no porta-malas. Em vez disso, os aspectos são modos diferentes de experienciar o mundo. E é essa ênfase na experiência que Doiver compartilha com a fenomenologia. Agora ele vai falar da importância do projeto de Doiver à luz do pós-modernismo. Por isso que eu mencionei que Doiver ia chamar de pós-moderno em algum aspecto. Por que Doiver? Por que Doiver agora? Em certo sentido, essas são perguntas que só serão respondidas na leitura de Doiver. Contudo, podemos apontar mudanças importantes na filosofia contemporânea que abrem um novo espaço para a apreciação da obra de Doiver e da importância do seu projeto. O que frequentemente, embora talvez seja sem muita utilidade, aliás, se descreve como pós-modernismo. É, em geral, considerado uma ameaça ao pensamento cristão. Pós-modernismo também caracteriza por desconstrucionismo. Mas, de fato, abre caminho, por incrível que pareça, diz aqui a introdução, exatamente para o tipo de projeto que Doiver imagina. Na verdade, podemos até sugerir que Doiver representa um proto-pós-modernismo. No mínimo do mínimo, a crítica pós-moderna também aponta para os compromissos e pressupostos por trás de tudo que tradicionalmente tem circulado sob o rótulo de razão pura, embora também ofereça um desafio ao pensamento cristão, pelo qual talvez devêssemos agradecer-lhes. A obra de Heidegger, Gadamer, Derrida e Foucault, de uma forma ou de outra, apontaram para a fé que fundamenta o discurso filosófico. Até o Foucault, como pós-estruturalista, falando da morte do homem, né? Culminando tudo aquilo que começou com a suposta morte de Deus de Nietzsche, deflagrada por Nietzsche. Como observa Alan Onson, pode ser que o humor desconstrutivista da pós-modernidade seja inspirado pela fé, até mesmo obsessivo pela fé de um modo obscuro. Não sei, mas vamos lá. Ao apontar para esses mesmos compromissos, eu acho que aqui eu sou mais com Vogelin, no sentido de descortinar essa queda que vai se aprofundando com a morte de Deus até chegar à morte do homem. Morre Deus, morre a substância, morre a família, morre o patriarcado, o patriarca primeiro, depois a família, mas morre tudo, né, até chegar à morte do homem. Mas no fundo essas coisas não morreram de fato, só no campo da avaliação teórica. Ou seja, por quê? Porque primeiro eles pensam, morre o fundamento para que a coisa aconteça depois sem fundamento. Ao apontar para esses mesmos compromissos centrais prévios, o projeto de Doiver também começa a desmascarar como mito tudo que se disfarça sobre a pretensão de neutralidade e razão objetiva. E eu acho que aqui
é um apontamento válido, sem dúvida nenhuma. Né? Porque é aquela pretensão iluminista, cara, que gerou tudo isso. Nesse ambiente, a obra de Doiver é significativa. Eu acho que é um contraponto aqui, inclusive, entre Doiver e o Roger Scruton, né? Me parece que o Scruton ele tem uma abertura maior ao iluminismo, me parece não, quase certeza disso, do que o Doiver. Mas enfim, nesse ambiente, a obra de Doiver é significativa tanto como uma iluminação inicial nesse estado de coisas, quanto como uma articulação de uma crítica da razão pura, distintamente cristã. Como tal, ela também funciona como uma espécie de manifesto, exortando a comunidade de filósofos e teóricos cristãos a engajarem-se na autocrítica e a aproveitarem a oportunidade agora, na pós-modernidade, para o desenvolvimento de uma filosofia cristã integral. Como James Holthaus sugeriu numa recente coleção de ensaios dentro dessa tradição. Compreender o papel primordial da fé na formação da teoria, insistir em que a pretensa autonomia do pensamento teórico é uma ilusão, testemunhar a realidade da ruína humana, buscar a justiça para todos, não só para nós, nas arenas públicas da educação, da mídia e da política. Tudo isso tem sido temas prementes da herança filosófica reformacional por quase um século. Isso me preocupa um pouco, cara. Mas vamos lá. Essas são talvez umas poucas indicações da sensibilidade dessa tradição às preocupações do pós-modernismo. E talvez esperamos a razão para esperar que... É redundante isso. Que nossas fontes sejam de alguma pequena ajuda, enquanto juntos lutamos com as mudanças monumentais que nos sacodem e perturbam, enquanto abruptamente escorregamos num novo milênio. De fato, talvez seja somente agora podemos começar a ler Doiver. Bem, então eu vou parar por aqui. Essa é só uma introdução ao pensamento do autor. Mas eu quero deixar claro que todo filósofo tem elementos positivos e negativos, é basicamente o que eu sempre falo, né? Mesmo tendo muito mais elogios do que críticas aqui ao Doiver. E nesse sentido, pensadores devem ser, redundantemente falando, repensados à luz de nossa própria investigação filosófica. Então, assim, não é uma questão de você aceitar ou rejeitar determinado autor, é sim de você buscar uma visão mais abrangente, para você não ficar apenas como um cativo especialista num único autor, tá? Essa sempre será a minha ênfase nesse canal. Claro, você pode ser especialista num ou no outro autor específico, do qual você siga, mas é necessário buscar a tradição filosófica, buscar os problemas da tradição filosófica para repensá-los à luz desses mesmos autores, principalmente aqueles que nós temos aí como livros de cabeceira, tá? Isso aí basicamente é um empreendimento socrático, é um empreendimento, digamos assim, aristotélico, é aquilo que Aristóteles chamava de espoldaios. O espoldaios é aquele que tem a capacidade não só ética, mas dianoética, e às vezes mesmo tendo falta de algum componente, digamos assim, de algum setor da sua vida no caráter ético, faltando com algum aspecto ético, ele ainda tem essa dianoética, essa virtude intelectual de conceber honestidade neste campo. Tá? É isso que é fundamental para um investimento acadêmico, vamos dizer assim, né, nos dias de hoje. Você precisa ter honestidade intelectual, você precisa ter educação imaginativa, você precisa se preocupar com as consequências dos seus próprios pensamentos e dos pensamentos de outros, no caso aqui dos grandes autores. Isso é fundamental. Então esse é o exercício que a gente tem que fazer, apesar de ver muita virtude na obra de homens como esse aqui, filósofo holandês. O Doiver, muitas vezes, ele é criticado, inclusive, se a gente pegar agora esse ponto mais negativo, por se pressupor, da filosofia dele, uma espécie de, vamos colocar assim, como cultura totalizante, já que se fala de concorrência de cosmovisões, se percebe que nessa disputa vai haver ali um empreendimento puritano, no sentido de buscar maior pureza, até os meandros da cultura. E daí, claro que isso poderia provocar essa totalização. Agora, quando nós falamos de pensamento suprateórico, vocês perceberam aqui que ele acaba por representar tanto a cosmovisão que se abarca, no sentido mesmo religioso, nos termos que Doiver está colocando aqui, claro. Então é religioso não só no sentido da fé, mas no sentido laico também, quanto numa crítica inequívoca à cosmovisão. Porque assim, se você tem uma cosmovisão, e você entende o que é cosmovisão, você passa a refletir isso. Isso já é um exercício suprarracional. E, portanto, suprateórico. Agora, para você refletir cosmovisões, você precisa ter cosmovisões. Então, o suprateórico também implica ter essa cosmovisão. No final, essa relação dialética se torna inescapável. E daí, o porquê que eu concordo com o Doiver, quando ele deixa claro que a cristandade é a cosmovisão mais abrangente,
porque ela de fato é assim e se mostra assim, que implica minimizar as castrações e reducionismos de outras visões de mundo. Porém, dentro do próprio seio do cristianismo, você às vezes tem esse elemento nihilista, redutor. Tá? O Nietzsche, por exemplo, ele fala do cristianismo nos termos do nihilismo negativo. Vocês lembram? Tem vários vídeos aqui sobre Nietzsche, onde eu me reporto a essa interpretação do Deleuze sobre Nietzsche, quando ele vai dizer que tem tipos de nihilismo. E no cristianismo há um nihilismo negativo, que nega a vida. Mas essa, se a gente for ver, é uma faceta de uma parte do cristianismo. E que muitas vezes recai no gnosticismo até. Tá? Não necessariamente, mas às vezes sim. E que já tinha em si um elemento laico advindo do helenismo. Quer dizer, essa castração cristã advém também, em muitos aspectos, do helenismo, do ascetismo helenista. Tanto é assim que o próprio Nietzsche dirá que o cristianismo é como um platonismo do povo. Então, sendo esse filósofo alemão um pós-moderno de vanguarda, no caso o Nietzsche é um pós-moderno de vanguarda, porque influenciou todo o pensamento desconstrucionista posterior, fica evidente que a suspeita é exercício irrevogável para o modo de filosofar de uma alta crítica. Estou falando aqui alta crítica no campo da filosofia. E que tal não abarca apenas a religião, porque você tem uma alta crítica textual, inclusive alta crítica teológica, mas também abarca as religiões laicas. Tá? E quando eu falo de religião laica, aqui eu estou me remetendo de novo ao Doiver. As religiões que são a cosmovisão. Quando você pega um Carl Sagan da vida, você vai logo entender que ele é um grande cientista, é um grande pensador, mas ele também aborda praticamente toda a sua vida numa suprateoria, um pensamento suprateórico, que é o pensamento de que tudo é matéria. Então ele parte desse pressuposto e ele cai também, não só na ênfase da ciência como exercício metodológico, mas também como cientificismo, cosmovisão, visão de mundo. E isso é problemático porque se torna também castrador, já que a visão materialista ela é muito redutora. Bom, assim, portanto, o Nietzsche ele vai ser inimigo do positivismo, não só da religião, que ele já era, né? De todas as religiões, inclusive cristianismo, budismo. Ele é um pouco mais ameno ali com outras religiões, ele bate mais no cristianismo, mas ele também é contra as outras. Mas ele também será inimigo do positivismo, do utilitarismo, do darwinismo, claro, admitindo ainda o pressuposto de Darwin, mas negando a ideia de que o homem é apenas um ser que existe no mundo para sobreviver e tudo mais. O homem tem que ser alguma coisa a mais que isso. O Nietzsche chega a ser inimigo até da própria consciência moral, se a gente for ver, né? É um grande inimigo dos tipos de niilismo negativo, reativo, passivo, mas ele acaba sendo também niilista nesses termos. Por isso, o maior erro do Nietzsche é reduzir, segundo Doiver, a justiça ao poder, aquela ideia de vontade de poder. Porque com isso você mata a própria justiça, a ideia de justiça. Portanto, dizer como uma ovelha repudiada pelo próprio Nietzsche, inclusive esse aqui é um texto que eu escrevi ali no comentário da comunidade. Fiz isto ou aquilo porque cumpria ordens, em ampla proporção e grave ação, é não só mal banal como atesta Hannah Arendt, é também algo formalmente e corriqueiramente diabólico, visto que o intermediário não é fundamento. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, olha, quem ordena e quem obedece àquele que ordena, bom, o que obedece também tem que refletir, porque do contrário ele será apenas parte de uma engrenagem, já que o fundamento do bem não é aquele que ordena, mas é um elemento que se torna princípio moral irrevogável. Eu não estou falando de uma regra moral que sirva para todo o universo. Estou falando de um princípio moral esse sim universal, para não cairmos no relativismo moral. Agora, o Nietzsche está negando o comportamento do rebanho, que obedece indiscriminadamente. A Hannah Arendt também faz essa crítica. Mas a Hannah Arendt está dizendo para o cara refletir. E o Nietzsche está dizendo que você tem que ser um além do homem, que já é um problema. Né? No sentido de que cada um pode ordenar a si mesmo indiscriminadamente. Poderá, pois, o homem igualar o certo à agressão em larga escala? Eu estou perguntando já em crítica à visão nietzschiana. Na verdade, só se relativizar o fato do valor, o que em termos finalistas destrói o próprio valor, como é o castelo construído no ar, sendo mais pesado que o céu. O fato do valor não é o poder, é antes a condição ontológica. Então, o valor tem fato? Tem. Esse fato está vinculado à vontade de poder apenas? Não. Está vinculado à condição ontológica. É isso que dirá o Doiver. Sendo um pensador, digamos assim, também na vanguarda ali da pós-modernidade. Não vou dizer pós-desconstrucionismo, porque senão, né,
eu não poderia colocar o Doivre nesse sentido, mas da pós-modernidade. Bom, o fato do valor não é o poder, mas é a condição ontológica. Daí não se pode dizer heteronomia em sentido cristão, como falseando a moral, vide Kant, pois que da realidade radical, que é um termo do Xavier Zubiri, muito propício, porque quando o Zubiri vai falar da realidade radical, ele está dizendo assim, olha, Deus é realidade, mas a realidade não pode ser absurda. Então, será que Deus pode carregar uma pedra mais pesada do que ele mesmo poderia construir? Isso é uma contradição de onipotência? Bom, na verdade, Deus é Deus onipotente, mas não em sentido do absurdo lógico. Mas isso nos faria perguntar, mas então a lógica está acima de Deus nesses termos? Assim como a ontologia, então Deus é parte do mundo, ele não é o mundo, ele não eu estou falando com Deus, quando eu digo que Deus é o mundo, não é no sentido de Spinoza, tá? Pelo amor de Deus. Não é no sentido panteísta. É no sentido de que Deus abarca tudo, sendo anterior a tudo no sentido de que ele é eterno. Bom, na verdade, a questão ela se responde da mesma forma que eu respondo ao falso dilema de Eutifron. Não há as virtudes que foram criadas por Deus e nem estão acima de Deus, são natureza dele. Assim também é a realidade. A realidade é natureza de Deus. Então a lógica não está acima de Deus, mas também é parte de sua própria natureza, porque é realidade, ponto. É aquilo que, de novo, os Zubiri chamaram de realidade radical. Daí, não falamos de um chefe cósmico que invade o mundo e inventa princípios éticos para que suas criaturas cumpram, mas sim do encontro relacional entre o Uno e os entes, de um ser em si, não panteísta, não budista, não hinduísta, não espinosista, de fato autônomo, não hegeliano, mas em si, para si. Portanto, se eu falo de uma ética no sentido kantiano, eu tenho que reconhecer que ela tem fundamentos. E se eu sigo esses fundamentos, dirá, dos princípios mais elevados, que nós conseguimos compreender por um elemento, repito aqui, né, como já falei nesse áudio, pré-teórico, ou seja, de um senso comum, de um aparato que nós já temos, a prioristicamente falando, bom, eu tenho que reconhecer que isso foi dado por Deus, né, pelo menos no sentido teológico. Daí percebemos a grande contribuição de Doivre nesses termos, em nos safar das prisões metafísicas da filosofia, que é basicamente o que limita o homem. Porém, será que isso poderia nos levar a um vício purista totalizante, que é a crítica que se faz a ele? Bom, talvez sim, tendo a dialética entre cosmovisões um meio de atenuar isso, o que seria uma forma de não cairmos, tá, nessa visão que, ao mesmo tempo que é contra o reducionismo, acaba ela mesmo sendo redutora. É preciso você sempre se voltar a uma experiência do real. Você, do ponto de vista da semiologia, tem o signo, o significado e o referente. Então, você poderia colocar aqui nos termos aí do Sanders Peirce, que é o signo, interpretante, objeto. Então, beleza. Você parte já do mundo real para poder formular conceitos. Só que você não fica só entre o signo e o interpretante. Você tem que sempre fazer um retorno ao mundo real, um retorno ao referente, um retorno ao objeto. Tá? Para poder, então, não ficar preso apenas em especulações, o que, de novo, chamo de prisões metafísicas, ainda que seja até para negar a própria metafísica. Bom, são questões um pouco mais complexas para nós lidarmos aqui, mas eu recomendo muito a leitura desse livro e quem sabe a gente possa fazer outros áudios aí a respeito do Doivre usando essa mesma obra ou outras que ele que já estão dispostas aí na língua portuguesa. Então fico por aqui, até próximos áudios.